Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, a única mesa redonda, que é mesa redonda, né, do debate esportivo de futebol no Brasil. E aqui no nosso programa nós discutimos questões dentro e fora das quatro linhas, às vezes fora, às vezes dentro das quatro linhas, né? Como vocês puderam observar, né, nós temos aqui do lado direito de vocês, meu lado esquerdo, o senhor Diógenes Cavalheiro. Diga olá para os colegas. Olá. Mais alguma coisa? Vim aqui falar do que eu mais gosto é futebol. Perfeito. Meu lado direito, lado esquerdo da tela, senhor Fábio Marcondes, seja bem-vindo mais uma vez, um analista Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Olá, boa tarde. Olá. Sejam bem-vindos. Vamos falar aqui, hoje tem um outro assunto quente aqui para vocês. Perfeito. E como vocês sabem, né, nós estamos abrindo, né, desde o último programa, estamos abrindo uma série de programas especiais para a Copa do Mundo e assuntos recorrentes que derivam a respeito da maior competição de futebol, né, no caso de seleções, de todo o planeta, que mesmo o brasileiro de um tempo para cá não ficando muito interessado, ainda povoa a mente, né, o imaginário do brasileiro do ponto de vista esportivo. O nosso tema de hoje, nós não vamos falar do Brasil, não, vamos falar dos nosotros hermanitos argentinos, né, nossos hermanitos argentinos, e vamos falar sobre Argentina. Argentina é a última chance do Messi? Bom, como vocês sabem, o nosso querido Lionel Messi, né? Ele está na altura de seus 34 anos, perfeito? 34 anos. E mesmo com a condição física dele, que ele é um jogador que se preserva, diferente de alguns jogadores brasileiros que tiveram a carreira, inclusive, interrompida depois dos 30 anos, não estou falando do Adriano, não, né? Mesmo com certa qualidade, o Messi ele tem esse cuidado. Só que nas Copas do Mundo, desde quando ele começou a representar a gloriosa esquadra alviazul argentina, né? Ele não vem desempenhando um bom papel. O argentino, o máximo que pôde, é claro que no futebol meio capenga, mas na força física, chegou à final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha e perdeu a final aqui no Brasil, no Maracanã. Senhor Fábio Marcondes, ele com 34 anos, toda a expectativa criada sobre o nome dele, um dos maiores jogadores dos últimos 10, 15 anos, a gente pode falar isso, né? Que trouxe também essa monocultura, ele e o português Cristiano Ronaldo trouxeram uma monocultura de falar de futebol em grande nível, em altíssimo nível, que me incomoda. Me incomoda. Eu sou de um outro tempo, o senhor também é, você também é. Nós somos de um outro tempo que o futebol era mais democrático quanto a grandes craques e jogadores acima da média, porque nós tínhamos mais jogadores acima da média. Hoje, essa monocultura... Você já explicou o motivo. Exatamente. Agora, seria a última chance do grande argentino, Lionel Messi de Rosário? No programa passado, nós falávamos sobre qual Neymar que o Brasil ia convocar. Eu faço hoje a mesma pergunta. Qual Messi a Argentina vai convocar? Eles têm dois atletas dentro de um, tipo Jekyll e Hyde? É o Messi contestado dentro da própria Argentina? Ou é o Messi idolatrado em prosa e verso pelo Barcelona e por todo o mundo? Porque o Messi no Barcelona, ele é extra classe. Na seleção argentina, ele joga fora da posição que ele está acostumado a jogar no Barcelona e com um time muito limitado. A seleção argentina é diferentemente de outras seleções que já tiveram Maradona, Canidia, Palácio, Redondo, Riquelme, entre outros grandes nomes. Sim. É uma seleção muito de qualidade inferior a esses nomes que a gente falou. Rapidamente, eu acredito que seja a oportunidade dele se consagra agora. Ou vai ou racha. Rapidamente, a convocação dos jogadores argentinos para a Copa 2018 é o goleiros Romero, Caballero, que é primo dele aqui, e o Armani. Os defensores, Mercado, Ansaldo, Otamendi, Fazio, Rojo e Tagliafico. Os volantes, eles chamam de volante, mas volante e meia, né? Os dois, isso. Macherano, Salvio, Biglia, Lo Celso, Banega, Lanzini, Messa, Di Maria e Pavón. Aí vem os delanteiros, popular atacante para nós brasileiro, Messi, Dybala, Higuaín e Kun Agüero, certo? É a última Copa do senhor Lionel Messi, senhor Diógenes? Sim, é a última oportunidade do Messi tentar mostrar alguma coisa para a seleção argentina.
desde que ele começou a representar a seleção argentina, o Messi teve muito azar de não ter seleções que o ajudassem. Exatamente isso. Acho que esse é o maior problema. Concordo plenamente em dizerem que o Barcelona tecnicamente é muito melhor do que a seleção argentina. E é isso que, na verdade, acaba sobrecarregando o próprio jogador. Porque na Argentina ele tem que fazer tudo. Nossa. Ele tem que criar a jogada, ele tem que Finalizar fazer a a jogada. jogada e, de preferência, finalizar a jogada que ele criou. E é capitão na maioria dos jogos, né? E é capitão na maioria dos jogos. Então você tem, que nem, por exemplo, eu gosto muito do Higuaín, eu particularmente, sou fã do Higuaín. Mas o Higuaín ele tem uma característica de finalização que não combina muito com o Messi. O Messi, ele sempre vem... Qual é a grande jogada do Messi? Vir na diagonal e passar essa bola reta para o centroavante. O Suárez enjoa de fazer gol assim. O Higuaín não tem a mesma qualidade de fazer essa... Não tem a mesma leitura. A mesma leitura de fazer essa diagonal. Esse facão. Se você não fizer... tirando isso, você limita um pouco o Messi de criar a jogada. Então, desde as primeiras convocações dele, e perdura hoje. Hoje a seleção argentina é uma seleção argentina que ela é muito mais o nome do que propriamente a seleção em si. Não nos esqueçamos nunca, ela só foi campeã 2 vezes no mundo, em 78, e na plena Argentina, no meio da ditadura argentina. Com jogos estranhos. Jogos estranhos, que se não ganhasse aquele título, acho que ninguém ia sair. E 86, com a genialidade do Maradona. Perfeito. Vamos para o intervalo. E após o intervalo, a pergunta será esta para os colegas Fábio e Diógenes Cavaliero. Há muita diferença entre Maradona e Messi, porque em 86, vocês lembram disso, a seleção da Argentina era inferior às demais, mas o Maradona carregou aquele time nas costas. E é isso que cobram do Messi. Já voltamos com um toque de classe futebol no outro nível. Voltamos com um toque de classe futebol no outro nível. Antes do intervalo, eu comecei aquela comparação que todo mundo faz, principalmente as pessoas que viram os dois jogar. Quem não viu o Maradona jogar, fala que o Messi foi melhor que o Maradona. Quem viu o Maradona jogar, ou fala que foi o Messi o melhor jogador, mas a maioria absoluta fala que o Maradona foi mais jogador, porque na Copa de 86, esses dois aqui não vão esconder a idade, eles lembram que a seleção argentina ela estava quase que no mesmo nível dessa, convocada em 2018, e o Maradona, mesmo nível, o Maradona sozinho meio que levou o bonde nas costas. Falta isso para o Messi? Me dá aqui, deixa eu levar vocês. Você acha que é isso? Maradona, Messi, não tem comparação. Já começa por aí. Primeiro porque a geração videogame só viu o Messi. O Maradona conseguiu levantar um Napoli que até então era desconhecido. Ele e o Careca. O Maradona, a Argentina só não prosseguiu em 94 porque deram um jeito de tirar o Maradona da Copa. Então, episódio da enfermeira. Não precisa falar muita coisa. Maradona, para a época, ele foi o que é hoje o Messi. O Maradona, para a época, foi o que é hoje o Messi. Sim. Com um detalhe. A qualidade de decisão do Maradona era muito maior. A ponto do Maradona ter feito um estrago em 86 na final. Fora o gol de mão, o primeiro gol que ele faz, que ele vem driblando da linha do meio campo, vem cortando para o meio, dribla o goleiro, ele faz o gol e derruba o estádio inteiro, foi até melhor do que o La Mano de Dios. Então, quer dizer, ele era muito... Não que o Messi não seja decisivo, Sim. Mas o Maradona era decisivo e cerebral. Mas o Messi raciocina muito. Mas o Maradona tinha uma frieza um pouquinho maior que a do Messi. E o Messi é um gelo, né? O Messi é uma geladeira em pessoa. Mas o Maradona era cirúrgico. Perfeito. E ele tinha um tratamento com a pelota que era uma coisa de outro planeta. Senhor Diógenes Cavaliero, falta isso para o Lionel Messi carregar a seleção argentina para um título mundial? Isso bateu na trave, né?
Vamos falar, na verdade, comparar Maradona e Messi é você tentar ir numa escola de futebol que enaltece o meio-campo. O 10. O 10. Né? O canhotinho. O canhoto. Né? Então você tem, na história da seleção argentina, jogadores que nem meias canhotos. Geniais. Tem uma porrada, tem um monte. Em cada time argentino tem um meia esquerda. Então, é uma coisa, faz parte da cultura deles. Cultura, eles têm o canhoto baixinho. A base é feita para criar esse meia. É o que vai pensar o jogo. Como Maradona e como é Messi. Só que Messi, a grande diferença entre Messi e Maradona está na própria base. Messi já está talhado para o futebol europeu desde o seu início, desde os 13 anos de idade. Desde os 12, que ele foi para o Barcelona e tinha 12 anos. Né? Pegaram ele de Rosário lá e levaram para... O Maradona já não. Ele já pega toda a escola argentina de meias para se tornar o jogador que foi. A diferença de futebol, o Maradona era mais genial. Sim. Mais genial. Eu acho que o Messi é mais cirúrgico, eu discordo de você. Eu acho o Messi mais letal. Mas o Maradona, ele era mais genial. O que ele fez em 86, aí vem a questão da genialidade do jogador. O que ele faz em 86 é coisa de gênio. Sim. Ele pega a seleção argentina e põe nas bolso. costas. Tanto é que você falou da Copa da seleção de 86, eu peguei a seleção argentina de 86, que ganhou da Alemanha Ocidental de 3-2. Apitou o jogo, foi Até para você comparar a seleção de hoje. Sim, vamos lá. Pumpido era o goleiro. Sim, bom. Que quebrou a perna em 90. Sérgio Batista, José Brown, Brown, Burruchaga batia. e Cicuti. Batia. Cociufo, batia também. Valdano, Batia. Henrique, Gucci Gutia. e Maradona. Olaticocheia e Ruggeri. O Rogério tem um atacante que dá mais cotovelado. E você pega essa seleção, equipe, ela é igual a seleção, ou até pior desse até pior que essa A aqui. qualidade técnica é bem inferior. Bem inferior. Bem inferior. Se você pega essa seleção aqui de hoje Essa da aqui Argentina, é superior a essa campeã Argentina. de E fora que nós 86. estamos falando do futebol romântico, de 86. Só que aqui tinha uma diferença. Que deveria ser o contrário, né? Exatamente. Aqui se tinha uma diferença. Você tinha o Maradona. Que decidiu, a semifinal decidiu a final. Você Exatamente. tinha o Maradona. Falta aí isso que o argentino cobra, a diferença que você falou no primeiro bloco, que é o contestado na Argentina. É o que se contesta do Messi. O que o argentino quer? Que o Messi seja Maradona. Só que eles esquecem que o Messi não foi criado lá. Ele não é o Maradona. A criação futebolística do Messi é outra. É diferente do jogador argentino que joga na periferia de Buenos Aires e La Exatamente, Plata, La Plata. que joga nos interiorzões ali, nos rincões argentinos, Mendonça, o cara, ele é diferente. Então esse ponto que ele está dizendo é verdade, porque ele saiu com 13 anos. Então, o Messi já tem uma cultura europeia de futebol. Ele não tem o DNA voltada pra isso. do Boca, do River, Agora, do Racing, do Independiente. Ele não é, por exemplo, a mim, um dos maiores meias que eu vi jogando, que foi o Riquelme. Perfeito. O Riquelme não era um gênio, mas ele era cerebral. Ele parava a bola, ele tocava, ele chegava para bater, ele dificilmente errava um arremate. O Galeno até hoje sonha com ele. O Galeno até hoje sonha Com ele, né? O Galeno até hoje sonha. Você era talhado um jogador argentino. Sim, o Riquelme era classudo até para jogar. Era um jogador que fazia poucas faltas, mas com a bola no pé, ele sabia onde estava o companheiro dele, ele podia estar em qualquer setor do campo, a bola ia no pé do colega dele. E o Messi joga diferente, porque o Messi ele já está tem que desde os 12 levar anos, 13 anos, a bola. ele tem que ser protagonista. Exatamente. Então, isso pesa para o Messi. Então, a diferença de Messi e Maradona, o Maradona se tornou protagonista, mas de uma maneira calcada ao seu futebol. O Messi não. Desde os 13 anos ele está pressionado. Você tem que ser o protagonista. Perfeito. Ok, Diógenes e Fábio Marcondes, vamos para o nosso intervalo. E no retorno, a perguntinha que vai ficar para os senhores, já voltando daqui a pouco com o toque de classe, futebol no alto nível, a pergunta que fica é: e os treinadores?
Quantos treinadores passaram desde quando o Messi se tornou jogador da seleção argentina principal? Uns 8 no mínimo, né? Será que esses treinadores argentinos não conseguiram encontrar uma posição, uma maneira dele desempenhar o seu papel de maneira convincente, com o melhor do mundo, como foi várias vezes pelo Barcelona na seleção argentina? Voltamos daqui a pouco, após o intervalo, toque de classe, futebol no outro nível. Voltando, amigos, com o último bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, o tema de hoje é a Argentina. É a última chance do nosso querido amigo Lionel Messi em Copas do Mundo. Bom, no último bloco resolvi arrematar com esse assunto. Seriam os treinadores argentinos, né? Eles não, ao longo desse tempo todo, desde 2005, quando foi convocado pela primeira vez o Lionel Messi, são 13 anos de convocação na seleção argentina, ele já passou pela mão de alguns treinadores, a saber, vamos lá. Primeiro foi o Pekerman, depois Alfio Basile, Dom Dieguito Armando Maradona, Sérgio Batista, Alejandro Saavedra, Gerardo Martino, Edgardo Balsa e Jorge Sampaoli. De todos esses 8, certo? Né? Será que todos erraram, Diógenes Cavaliero? O grande problema é que, na verdade, foi o que eu disse no bloco anterior, né? Falta qualidade para a seleção argentina. Aonde? É aí que eu acho que os técnicos estão tendo essa dificuldade de encontrar. Eu preciso de alguém para criar. Ah, não, então o Messi cria. Se você cria lá. Cria lá, Messi. Se você põe o Messi para criar, você perde o arremate do Messi. O decisivo do Messi. Ou o inverso. Por posicionamento, né? No posicionamento. Ou você inverte. Não, Messi, você vai resolver. Mas falta alguém para passar. Sei. Então, se você pega essa seleção de técnicos aí, o único meia que a Argentina teve foi o Riquelme. Meia puro. Um meia puro. Em sua essência. A sua essência. Você não tem mais. Se você pega a seleção atual da Argentina, você não acha um meia. Não. Eu estava até comentando fora do ar. O Benegal, de novo. Está no Sevilha. Está no Sevilha. Ele, de novo, na Copa. Ele para você que não acompanha muito futebol argentino, ele lembra, sabe quem? O Ganso. Cerebral, pouco mais veloz que o Ganso, mas mesmo assim muito lento para o futebol atual. Mas não voa. Entendeu? O raciocínio dos treinadores é a questão do vai, cria. Aí um deve ter pensado, Messi, você vai resolver, assim vai faltar alguém para armar. Ou se não, o contrário. Ah não, Messi, eu preciso de você para armar a seleção. Falta qualidade na hora de arrematar. Ou um ou outro, né? Ou um ou outro. A seleção argentina, nesses anos que o Messi teve, nunca teve uma seleção que fosse completa ao ponto de ele só se preocupar ou só em armar ou só em arrematar. Sim, ele estava assobiando, chupando cana, é isso? Exato. Perfeito. Senhor Fábio Marcondes, Pekerman, Basile, Dom Dieguito, Sérgio Batista, Saavedra, Gerardo Martino, o seu Edgardo Balsa, que o senhor tem deveras muitas restrições, porque ele disse que ele é um retranqueiro de marca maior, né? E o último, o senhor Jorge Sampaoli. Todos erraram? Vamos na esteira que vocês mesmos falaram no bloco anterior. O material humano. Nós vimos aí a seleção de 86. O Messi está na seleção há 13 anos. Quantos times argentinos nesses últimos 13 anos foram times que você pode olhar e falar assim, nossa, esse time mete medo em alguém? Você fala da seleção argentina ou os clubes? Seleção argentina, sim. Nenhum. Não tem aquela seleção argentina que você olhava e você meu Deus, a Argentina vem aí. Até meados da década de 90, do início da década de 90, estourando 94, que foi a última seleção boa argentina, você olhava e falava, olha, a Argentina vem aí. Temos que tomar um certo cuidado, porque a Argentina está na Copa. A Argentina em 98 só na primeira fase, não foi nem classificada. Perdeu a repescagem para a Austrália.
a Argentina vem numa decrescente de jogadores. É aquilo que você estava falando. Não tem aquele jogador criado nos rincões de Buenos Aires, criados nos times argentinos que tem o DNA. Aqui no Brasil, você pega qualquer Gabriel Jesus, o moleque está jogando. Lá está faltando. Aí você é obrigado a esperar o quê? Do jogador que vem de fora. Quem que vem de fora? Quem que é o diferencial? O Messi. Mas aí ou o Messi joga ou ele assovia ou chupa a cana. Você matou a charada. Ou ele sai para atacar, ou ele sai para armar, ou ele faz os dois e não faz nenhum. Porque assim, um posicionamento tático, você tem que pensar da seguinte maneira. Ou eu trabalho o Messi como segundo atacante. Sim. Ou eu trabalho ele como meia. Se eu jogar ele como meio, eu perco o atacante de referência. Eu perco um atacante. Entendeu? Eu tenho que dar a bola pro Higuaín e seja o que Deus quiser. E um outro detalhe, eu ponho o Messi aqui, de meia. Ele tem que voltar de costa pro gol para começar a jogada. Percorrer 30 metros. 90 minutos. Não faz. Não vai, não tem condição. E salientando, para um jogador que já tem 34 anos. Entendeu? Não tem. Ele já joga na lateral de campo, cortando para meia. Raras as vezes ele aparece do lado esquerdo, ou seja, ele é o, entre aspas, o Robin argentino. Porque ele joga na faixa direita do campo, cortando para meia, tentando explorar o buraco da defesa, ou batendo direto para o gol, ou fazendo gol de falta. Ou seja, é complicado. E algo que me chamou a atenção, que parece que não adiantou muita coisa, o sucesso das equipes argentinas. Agora vamos pensar no domesticão, Sim, tá? no No domesticão. Sul-América. Não adiantou muita coisa a questão do sucesso das equipes argentinas nas últimas edições da Libertadores, né? Parece que não. Não. Parece que não. Parece que uma coisa ficou meio ao largo, né? Aquilo, você tem lá o River campeão, o San Lourenço, né? E parece que O próprio Boca o próprio Boca, que Mas foi vira não é campeão, mas tem sempre... está sempre chegando. Sempre chegando, parece que isso ficou ao largo e ainda há essa Messi dependência, né? Você pega, eu acabei de pegar a atual convocação da seleção argentina, para você ter uma ideia de jogadores que jogam no futebol argentino, argentino. como no Brasil também Sim. acontece. Sim. Né? Estou contando aqui. Franco Armani do River Plate. Sim. Você tem... estou procurando, hein? Maximiliano Mesa, do Independiente. Do Independiente. Tá Christian Pabon, Tá bom. do Boca. Sim. E mais ninguém. Então você... Ou seja, 3. 3 jogadores... É que nem a seleção brasileira. O Brasil ainda 3. tem Cássio, Fagner Fagner e o Jeromel. E Jeromel. 3. São 3 e 3. Olha só, os hermanitos, eles estão basicamente vivendo a mesma... Né? Que nós temos uma diferença... Técnica. Técnica, que aí, Melhor. Né, vamos Eles falar têm só mais um material. tiquinho. Só um tiquinho da seleção brasileira. Se você tem o Neymar como maior ícone, você tem o Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus. Ou seja, você tem mais 2 que podem fazer a O diferença. William também. E tem um William que você pode fazer diferença Agora eles tem, vamos lá, fazer uma analogia. Tem o Messi, e aí? também. Você tem o Benega, aqui. 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 E você tem o Kun Higuaín, Agüero E o Higuaín Higuaín aqui. acordado, né? Porque quando você- ele dá aquela soneira, então ele cai de produção também. Então você tem esse problema na seleção argentina que a curto prazo eu não vejo solução. Perfeito. Ok, ficou claro, né? Ficou claro. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos analistas do time Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Senhor Jorge Escavadeiro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, até o próximo programa. Perfeito. Senhor Fábio Marcondes, mais uma vez, nosso analista Toque de Classe. Mais uma vez agradeço sua presença. Muito obrigado. E a Argentina não chega nem na primeira fase. Não passa da primeira. Não passa. Perfeito. É isso, meus amigos. Terminamos mais um Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. Um grande abraço a todos e vamos continuar aí com os nossos programas especiais, uma temporada, né, de programas que tem como referência a Copa do Mundo, e no caso a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Um enorme abraço, fique com Deus.